Olá, ouvintes da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Estamos de volta com mais um podcast Vamos Falar de Saúde. Hoje falamos com a doutora Ana Cláudia Turdo. Olá, doutora Ana, seja bem-vinda. Olá, eu sou a Ana Cláudia Turdo, sou médica infectologista na Rede de Hospitais São Camilo. Hoje eu vim falar para vocês sobre a vacinação infantil contra a Covid-19 e esclarecer algumas dúvidas. Doutora, como funcionam as vacinas? As vacinas, elas promovem a proteção a alguns vírus e bactérias induzidas pela própria inoculação de ou pedaço desses agentes ou até eles inteiros e mortos para induzir uma resposta imunológica. Então o sistema imune faz anticorpos contra os componentes da vacina, dando uma proteção à doença para não ser pega ou não fazer casos graves. E como a vacinação em massa tem interferido na pandemia? Está vivendo mais de 2 anos de pandemia contra a Covid-19 e a única coisa que conseguiu diminuir drasticamente os casos e a mortalidade, dos pacientes infectados foi a vacinação em massa. Então, após a vacinação de uma porcentagem significativa da população, nós tivemos diminuição das internações em UTI, diminuição das mortes na Covid-19 e diminuição nos casos novos. A vacina infantil é igual à vacina de adulto? No momento, a vacina da Pfizer está sendo indicada para as crianças. A vacina da Pfizer, apesar de ser a mesma tecnologia, vai vir em dose diferente para as crianças. Tem uma quantidade menor do vírus na composição da vacina e vai vir identificada com cor diferente da tampa do frasco. Se as crianças não estão no grupo de risco da Covid-19, por que é importante que também sejam vacinadas? Apesar das crianças terem sido a população de menor risco, comparada à adulta, ainda assim tiveram milhões de casos de crianças infectadas pelo mundo e chegaram aí a 2 milhões de mortes espalhadas no mundo. Então, mesmo não sendo a principal população, ainda assim tiveram consequências graves dessas infecções. Qual é a eficácia da vacina infantil? A vacina infantil chegou a uma eficácia de 91% nos estudos, o que é uma excelente taxa de eficácia. E qual seria a durabilidade da imunidade gerada pela vacina? Pelos estudos, e pelo que estamos vendo no comportamento da população, a durabilidade da vacina é em torno de 6 meses. Se assemelha à vacinação da gripe também. E quais riscos a vacina pode oferecer para as crianças? A vacina já foi amplamente estudada. Ela foi dada milhões de doses na Europa e nos Estados Unidos. Os casos de complicação com a vacina foram super raros, todos tratáveis, não teve nenhuma morte relacionada à vacina, nenhuma doença grave não curável por causa disso. E geralmente a resposta é mais local, de dor no braço, às vezes febre e dor no corpo. Existe risco de efeitos adversos a longo prazo? Não foram ainda descritos nenhum tipo de efeito a longo prazo. Apesar de ser uma vacina nova, nós já conhecemos a resposta vacinal de outras vacinas que damos há vários anos e não vemos esse tipo de efeito colateral. E quais são as contraindicações da vacina? A vacina ela pode ser dada para qualquer criança. Acho que talvez a única contraindicação seria se a criança fizesse uma reação alérgica a algum componente da vacina, uma reação alérgica grave, porque algumas até mesmo sintomas leves nós conseguimos contornar e administrar a vacina. Se a criança está com sintomas respiratórios, ela pode receber a vacina contra a Covid-19? O ideal é aguardar a resolução desses sintomas. Primeiro temos que ver como que ele vai evoluir e testar, porque se ele estiver com Covid-19 naquele momento, o ideal é 30 dias após o início do sintoma fazer uma vacinação mais segura. E a criança que já teve Covid-19, ela também deve ser vacinada? A vacina ela tem vários componentes que estimulam o sistema imunológico de forma diferente, fazendo uma resposta imunológica de memória, que a gente fala, para manter aquela resposta mesmo que ele entre em contato de novo com o vírus daqui a um tempo. Além disso, as várias variantes que estamos vendo surgir no mundo
também é um motivo para a vacinação estar em dia e protegê-lo tanto dessas novas infecções como evolução para caso grave. Quais riscos os pais oferecem caso seus filhos não forem vacinados ou não tomarem a vacina? O paciente que não tomar a vacina, ele vai ficar exposto, né, ao vírus, então ele pode ter novos casos de infecção, mas o maior risco é uma evolução para algum evento grave. Nós vimos que alguns eventos graves chegam até ser 2.000 vezes maior na doença ativa do que com a vacina. Então a doença em si pode evoluir para um quadro grave e infelizmente a morte. Como o risco de reação da vacina da Covid-19 se compara com o de outras vacinas aplicadas às crianças? Nós costumamos dividir as vacinas em 2 grupos, dos vírus inativados, que estão mortos, e dos vírus atenuados, que estão enfraquecidos. As vacinas de agentes atenuados geralmente causam mais efeito colateral. É o caso da catapora, da sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela. Então são vacinas que causam mais reações. Os vírus inativados e mortos geralmente têm mais efeitos locais e não graves. A Covid-19 é feita de vírus morto, vírus inativado. Então a chance de reações mais graves é bem menor. No caso de pais das crianças que estão na escola e não querem vaciná-los, como isso aumenta o risco de contágio para as outras crianças? Infelizmente aumenta. As crianças, elas socializam muito, então nas escolas, nas creches, o contato é próximo. Elas são menos cuidadosas, né, com isolamento, uso de máscara e higiene de mãos, então a chance de contágio é muito maior. Então não ter uma porcentagem adequada naquele ambiente vacinado pode fazer o vírus circular e, infelizmente, aumentar o risco de infecção do seu filho. A vacina é experimental? A vacina não é experimental. A vacina passou por vários testes, foi aprovada e está sendo utilizada mundialmente com grande segurança. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia, pela participação e por esclarecer essas dúvidas que muitos de nós tivemos com a vacinação infantil contra a Covid-19.